Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, é o primeiro livro, do versículo 1 até o versículo 3. Aleluias, diga glórias a Deus. Muito obrigado pela água aqui, pastor José Alves. Obrigado. Todos acharam? Vamos ler então, irmãos. Gênesis 12, versículo 1, que diz assim, um texto bem conhecido. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Levante a sua mão e diga assim: em mim, através de mim, a minha família será abençoada pelo meu Deus, em nome de Jesus. Recebe essa bênção, amém? Queridos, aqui Deus está falando para Abraão. Abraão era o patriarca. E depois de Abraão vem Isaac, seu filho, vem Jacó. E a Bíblia sempre se refere aos três patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. E tem uma música do Fernandinho interessante que ele canta sobre esse texto. Ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. E ele vai cantando. É o mesmo hoje. É o Deus que operou naquele passado. É o Deus que falou com os profetas. É o Deus que falou com os reis. É o Deus que falou, esteve com os discípulos. E é o Deus que está presente ainda hoje falando conosco. E o patriarca, irmãos, era o chefe da família. Era o chefe da casa. Era o provedor. Era aquela pessoa em que a família se inspirava. Ele conduzia a sua família debaixo da sua sabedoria, dos seus conselhos. É como o pai de família hoje. Você que é pai, você que é mãe, você que tem o cuidado com os filhos, de suprir, não é? É o provedor, de aconselhar. Assim era o patriarca Abraão. E Deus falava com ele. Mas um fato muito interessante que acontece aqui na vida deste patriarca, está logo mais à frente, que eu vou ler para você, no capítulo 5, o versículo é 6. Capítulo 5, versículo 6, que diz assim, ele diz que Abraão, ele creu no Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Vou repetir. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Você pode repetir comigo? Diga assim: levante a sua mão e fala com fé. Diga: eu fui aceito por Deus. Eu sou escolhido de Deus. Quantos são escolhidos de Deus? Diga aleluias. Aleluias. Glória a Deus. E o interessante aqui é que Deus escolhe o patriarca, escolhe Abraão, bem antes dele ser circuncidado e bem antes da lei ser estabelecida. Quando nós lemos
Tiago 2, Gálatas 3, nós fazemos um resumo e vamos ter esse entendimento. Logo lá mais na frente, é que é estabelecido a circuncisão. E depois é estabelecido as leis. Deixa eu liberar a primeira palavra profética na sua vida. Quando o pregador diz, eu vou liberar uma palavra profética na sua vida, você abre seus olhos espirituais, você abre o coração, e você começa a se preparar, e você começa a dizer, eu tomo posse, eu recebo. Você vai declarando aí no seu lugar, você vai declarando aí na sua casa, porque a sua palavra tem poder. A partir do momento que você disser, eu tomo posse, eu recebo, assim será na sua vida. Eu quero dizer para você, você foi escolhido por Deus, você foi aceito por Deus. Agora, queridos, não importa a sua condição financeira, se você tem finanças, se você é abastado financeiro ou se você não tem. Não importa se você é grande ou você é pequeno, não importa o nível da sua escolaridade, se você é culto ou indouto, não importa se você tem faculdade de teologia, não importa. Não importa. O que eu quero dizer para você é isto: a promessa de Deus é essa, é que você foi escolhido para cumprir propósito de Deus. Repita comigo, eu fui escolhido para cumprir propósito de Deus. Glória a Deus, aleluias. E interessante, queridos, que eu fui pesquisar sobre o significado desta palavra, aceito. A curiosidade, eu vou pesquisar, eu vou ver o que significa, vou procurar lá no dicionário bíblico, eu vou procurar o original, o que quer dizer. E aí eu descobri o seguinte, a palavra aceita, olha só, presta atenção, significa receber de boa vontade aquilo que é oferecido. Amém? Receber de boa vontade. Então, quando você conheceu o Senhor Jesus, quando você entregou a vida para Ele, quando você aceitou o Evangelho, o plano de salvação, Deus te aceitou de boa vontade, de bom grado. É como se eu estivesse vendo Deus abrindo os braços e falando, filho, vem para mim, filho, você agora é meu filho, você agora tem um pai, você agora faz parte de uma família, eu estou te recebendo de braços abertos. Para mim é uma alegria receber você, para mim é uma satisfação, é um prazer ter você comigo, filho, eu te amo, filho, a partir de agora, eu que vou direcionar a tua vida, a partir de agora eu vou cuidar de você, a partir de agora eu vou te conduzir nos braços, a partir de agora eu vou planejar projetos abençoadores para a tua vida. Tu pensavas que não tinha futuro, tu já havia perdido as expectativas da vida, mas agora eu estou trazendo você para o centro da minha vontade, agora você está sobre os meus cuidados. Isso é maravilhoso, não é? Eu falo isso com experiência, irmãos. Deixa eu contar aqui um pouco a minha trajetória, eu posso? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Irmãos, eu saí de Pernambuco, eu sou pernambucano. E aí eu desci e vim para a Bahia, fiquei um tempo na Bahia. Aí depois, irmãos, eu vou resumir. Eu desci para o Piauí, morei em Teresina. Aí depois de Teresina, eu vim para o Tocantins, irmão, olha só. Parecia que eu estava lá no meio daqueles irmãos lá no deserto. Aí do Tocantins eu vim para cá, para Goiás. Irmãos, eu já pelejei para sair desse lugar, mas parece que não tem jeito. Eu fui para o exterior, fiquei um tempo no exterior, fazendo a obra de Deus, a missão. Aí, sabe para onde eu voltei? Eu voltei para o Goiás. Aí tem um ditado que diz que quem bebe da água do Goiás não esquece jamais. E quem come arroz com pequi, a vida dele é só alegria. Essa eu inventei agora.
E Deus me trouxe para cá, para Goiás. E Deus me deu uma esposa maravilhosa. E Deus me deu agora uma igreja abençoada. Porque esta igreja é uma benção. Quem vem visitar esta igreja encontra aqui famílias, encontra aconchego, encontra abraço, encontra carinho, encontra apacentadores, pastores, intercessores, que vêm nas madrugadas orar, que vêm nas madrugadas clamar, e eu consigo ver lá no WhatsApp, Deus está respondendo a oração de vocês, muito obrigado, saiu da UTI, saiu da enfermaria, já está em casa, está voltando à normalidade, aleluias, glórias a Deus, e Deus está realizando prodígios, milagres e maravilhas, e ainda vai realizar muito mais em nome de Jesus, através da sua vida. Bonita a minha história, né, irmão? Para a honra e glória do nosso Deus. Queridos, um fato interessante na vida desse personagem. Olha só, Abraão foi o único personagem na Bíblia. Se tiver outro, depois você pode me falar, que aí eu posso reaver esse meu raciocínio. Que foi chamado de pai da fé e pai de multidões. Não foi Jacó, não foi Moisés, não foi Daniel, não foi Paulo, não foi João, não foi Pedro. Foi Abraão, o pai da fé, o pai de multidões. E o que eu acho interessante é que nos personagens bíblicos, muitos personagens viveram momentos únicos na vida. Viveram experiências com Deus únicas. Tiveram momentos e atitudes únicas. Você quer ver uma coisa aqui? Jacó, por exemplo, foi o único que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Joquebede foi a única mulher que pegou o filho ainda bebê, colocou no cesto, levou para o rio e deixou a água correr. Depois houve um círculo, houve um mover de Deus, e o menino voltou para o seu colo, e ela o amamentou e o criou. A única experiência com Deus. Tremenda, inusitada. E Moisés, o próprio Moisés, saiu do palácio, era príncipe, e foi pastorear ovelhas. Isso é um momento único. Momento único. Daniel foi o único homem na Bíblia que foi lançado na cova dos leões e saiu vivo. Mesaque, Sadraque e Abdenego foram jogados na fornalha quente e saíram vivos. Davi foi o único que pastoreava a ovelha, estava no curral, saiu do curral para se tornar rei. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, trazendo para o nosso contexto hoje, que assim também acontece comigo, acontece com você. Deus tem experiências para viver com você que serão únicas. A experiência que você vai passar nesta sua caminhada cristã com Deus é diferente da minha. É diferente da do pastor Salomão, do pastor José Alves. Cada um vai ter a sua experiência de vida e de intimidade com Deus de uma forma diferente. Cada um tem uma bênção específica, cada um tem uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida e na sua família de uma forma diferente, porque Deus aqui Ele está agindo de forma individual. Você é único, sabia? Nesse aspecto aqui, nesse contexto, você é único. Seu DNA é único. Sua impressão digital é única. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode se perguntar, pastor, Abraão
era o pai da fé, pai de multidões. Que coisa maravilhosa, que bênção. Em algum momento você já parou para pensar, por exemplo, e começar a cogitar no seu coração, lá naqueles momentos de oração, eu confesso para você que não é pecado, e você falar: Senhor, faz de mim como Abraão, um pai da fé. Senhor, faz de mim como Abraão, pai da fé, pai de multidões. Então fique sabendo, querido, creia que Deus pode sim, e Deus quer levantar aqui homens e mulheres, pais e mães da fé. Você crê nessa palavra, irmão? Crê mesmo? Homens e mulheres que têm fé, que quando ora pelo enfermo, ele será curado. Quando ora pelo atribulado, ele será liberto. Quando ora na escassez financeira, Deus desce a bonança. Quando ora pelo crescimento da igreja, Deus começa a levantar e trazer gente de todos os lugares. Pai de multidões, para pregar a palavra do Senhor, para ganhar almas para o Senhor, para ganhar a sua família. Tem alguém da sua família que precisa ainda ser ganho para Jesus, que precisa aceitar o evangelho da salvação? Então ora, porque Deus vai te levantar como pai, como mãe de multidões. Coloque esse propósito no seu coração. Quando você estiver orando, você vai falar: Senhor, eu quero ganhar o meu irmão para o Senhor, eu quero ganhar a minha irmã para o Senhor. Pai, eu quero ganhar o meu filho, eu quero resgatar o meu filho das drogas. Eu quero orar, ó, porque eu sei que o Senhor é Deus de milagre. Eu quero orar, ó Deus, ó Pai, eu quero ganhar aqueles meus amigos lá do trabalho. Senhor, eu quero, ó Deus, ó Pai, impactar esta nação. Deus, eu quero ver o Brasil todo prostrado diante do Senhor, reconhecendo o Senhor como Deus soberano. Quero ouvir um glória bem forte, irmão. Aleluias. Vamos correr, Deus é maravilhoso. Eu tenho um amigo que irmãos, ele é engraçado. Ele fala o seguinte: ó, nós temos que saquear o inferno e povoar o céu. Ele tem esse chavão, sabe? Sempre ele fala, toda vez eu lembro dele. Glória a Deus. Outro detalhe importante, pastores, na vida desse patriarca, eu creio que você vai concordar comigo. Queridos, Abraão era 100% fé. Você olha para a vida daquele homem até hoje, você fala, quando você lembra de fé, você lembra dele. Ele é o maior referencial de fé. Diferente de Tomé, né? Tomé era 100% incredulidade. Aquele homem lá só via se cresce. Não, Senhor, eu quero ver os buracos da tua mão aí, cadê as feridas? Não, se não me mostrar, eu não vou crer não. Jesus fala: rapaz, eu não sou um fantasma não, olha aqui, pega aqui. Ah, sim, agora eu creio. A palavra de hoje, nesta noite, para nós, ela tem também como um propósito de estimular a nossa fé, de avivar a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sim ou não? E quem não tem fé, pede fé a Deus que Deus dá. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque, queridos, imagina se você estivesse também no lugar deles lá: Senhor, tem misericórdia. Toda hora o Senhor está falando, homem de pequena fé, mas vocês não têm fé, então, Senhor, aumenta. Porque nós estamos vendo os milagres, nós estamos vendo o Senhor realizando maravilhas, sinais e curando, mas nós estamos assim, a nossa fé está apagada. Então, nesses últimos dias, a nossa fé precisa ser avivada, precisa ser renovada, precisa uma fé, ó Deus, que vem levar a nós a romper todas as barreiras, ó queridos, para que nós possamos ter essa fé, para crer no sobrenatural de Deus, crer que Deus vai fazer milagre e vai fazer. Por quê, pastor? O Senhor está dando ênfase à fé. Por quê? É porque, queridos, presta atenção aqui numa coisa. A incredulidade, ela é infrutífera. A incredulidade, ela é uma terra estéril, seca, sem vida, morta.
Não adianta você plantar na incredulidade que não vai colher nada. Não nasce nem abrolho, nem espinho, nem mato, nem carrapicho, não nasce nada. A incredulidade, ela não produz, irmão. Nós não podemos caminhar pelo caminho da incredulidade, porque nada vai acontecer. Nós vamos ficar patinando e não vamos conquistar nem conseguir nada. Agora, a fé não. A fé, ela é frutífera. A fé, ela é uma terra fértil. Tudo que você planta, nasce. Tudo que você planta, você colhe. E colhe o melhor fruto. Na fé, você tudo produz, querido. Tudo cresce, tudo prospera. Tudo é bênção, tudo é realizado. Querido, na fé, você consegue romper. Porque a fé é verdadeira. Aonde você e eu, aonde nós precisamos semear e plantar, porque quando você planta na fé, espiritualmente falando, você colhe. Outra coisa, a incredulidade, ela olha para as coisas, ela diz, é impossível. Não vou conseguir, não dou conta, não vai romper. Não dá certo. Deu certo para o outro, para mim não vai. A incredulidade, ela é assim. Ela só vê a impossibilidade. Você lembra dos espias lá de Josué, né? 10 homens foram lá para espiar a terra, só viram o gigante. Parece que o gigante tomou conta do cenário, eles não viram mais nada. 10. Mas teve 2 que viram a terra, que conseguiram através dos olhos espirituais, viram a bonança da terra. A fé, ela diz, é possível sim, eu creio, vai acontecer, mesmo que você não esteja vendo nada. De repente você está passando por uma situação difícil, por um problema, às vezes de saúde, física, emocional, financeiro. Quem é que não passa por crise? Principalmente agora nesse tempo. Mas você continua acreditando, eu estou passando por esse momento difícil, mas eu tenho fé que Deus vai reverter essa situação. Eu tenho fé que Deus vai mudar esse contexto da minha vida. Eu tenho fé que Deus vai mudar. Eu tenho fé que Deus tem uma nova história para mim. Então você vai rompendo. Aleluia. Se eu crer nessa palavra, diga glória a Deus. Então Deus começa a falar aqui com o patriarca. E Deus faz uma promessa para ele. No primeiro versículo, não é verdade? O que é que Deus fala para ele? Deus fala para ele assim, olha, sai da tua terra. O que eu acho interessante aqui em Deus, queridos, olha como é que Deus fala com a gente. Deus é claro. Deus é específico, Deus não causa confusão, Deus não fala pelas metades. A linguagem de Deus é fácil de entender. Nós é que às vezes fazemos confusão, irmão. Queremos interpretar tudo pelo ponto teológico, pelo ponto clássico, mas Deus é simples. Então Deus, ele especifica para o patriarca aqui, ele fala bem claro, olha, Abraão, você vai sair da sua terra, do meio da tua parentela e da casa dos teus pais. Deus mandou ele sair dali. Em outras palavras, o que que Deus estava falando para Abraão? Abraão, renuncia tudo isso aí. É renúncia. Larga tudo, deixe sair. Agora me acompanhe o raciocínio aqui do mistério de Deus para as nossas vidas, no versículo 4. E no versículo 5, olha o que é que diz aqui. Aleluias, diga glória a Deus. Diga assim, Senhor meu Deus, fala comigo, revela teus mistérios, porque eu estou precisando, fala com fé, irmão, eu estou precisando de uma palavra de fé, uma palavra rema, que vai me dar um norte, que vai me dar uma luz, que vai mudar a minha situação, que vai mudar a minha forma de enxergar as coisas. Glória a Deus. Olha só, diz assim, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Agora veja, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã.
E levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Agora presta atenção nisso aqui. E todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Repete comigo. Todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que eles acresceram em Harã. Aí eu te pergunto, por que Abraão não deixou os bens que ele havia conquistado lá, em Ur dos Caldeus? Por que ele não deixou Ló, com a sua esposa, suas filhas? Por que ele não deixou os seus servos? Porque, queridos, aqui o texto é bem claro. Não é, pastor Salomão? Diz que Abraão, ele era um homem de posses, quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele não era um Zé Ninguém. Ele era uma pessoa que tinha propriedades, ele tinha posse. E por que ele não deixou? Sabe por quê, queridos? Eu vou explicar para você aqui. Abraão não deixou seus bens. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te dá, você não renuncia. Aquilo que Deus te dá, você não joga fora. Aquela terra era uma terra idólatra, irmãos. A Bíblia diz que Terá era um homem que construía ídolo. A idolatria estava impregnada na casa de Terá. E Abraão, como filho, convivia com aquilo. Deus não deu aquilo para ele. Como Deus também não deu Batseba para Davi. Não. Deus também não deu Dalila para Sansão. Deus não, deu não. Por que eles não fizeram como José? A mulher de Potifar chegou para José e se entregou, se deliciou. Ele falou, não, você não me pertence. Quero você não. Você é do meu servo. Aquilo que Deus te deu, você não abre mão, você não abandona, você não rejeita, você não deixa fora. Agora, o que Deus te deu? Deus te deu um lar? Deus te deu uma casa? Deus te deu uma família? Deus te deu um casamento? Você não renuncia, irmão. Deus te deu um trabalho, você não renuncia. Deus te deu uma empresa, você não renuncia. Você que está me escutando, irmão, pela internet, presta atenção. Se Deus te deu, você não renuncia. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, não renuncia. Deus te deu um ministério, você não renuncia. Deus está chamando você para o ministério, vai. Pede a confirmação de Deus e vai, e segura. E não renuncia. Então Abraão, ele não renunciou àquilo que Deus deu para ele. Ele falou, isso aqui foi Deus que me deu, é bênçãos. As bênçãos de Deus, elas vêm para a nossa edificação. Ela vem para o bem-estar nosso e da nossa família. São conquistas que foram conquistadas através de joelhos dobrados, igreja orando, o povo clamando, e Deus foi abençoando, e foi respondendo as orações, e você foi conquistando, e você foi prosperando, e Deus foi abrindo portas, e Deus está dizendo assim, olha, você está orando, então eu vou abrir as janelas do céu, e vou derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Aleluias. Glórias a Deus. Por que renunciar àquilo que Deus nos dá? Não podemos renunciar àquilo que Deus nos dá, sabe por quê, irmãos? Porque causa perdas. Temos prejuízo. Quando isso acontece, irmãos, talvez essa palavra seja diferente do que você queria ouvir. Talvez seja uma palavra de advertência, mas Deus está falando com pessoas aqui. Quando isso acontece, queridos, aí causa o que? Os sentimentos de ressentimento, de mágoa, de tristeza, decepção e muitas vezes até de arrependimento. Quantas pessoas, querido, a gente tem conversado que ele fala assim, olha, nossa, eu cantava na igreja, eu louvava o Senhor, eu tocava, eu cuidava das salas da criança, eu pregava, aí fica só no eu, no passado. Ou seja, ele rejeitou, ele deixou aquilo que Deus entregou para ele.
Outra coisa muito interessante em Deus, falando espiritualmente, irmãos, no aspecto espiritual, olha só, Deus não trabalha com subtração e nem com divisão. No aspecto espiritual, não. Quem trabalha com subtração e com divisão, isso é a matemática do diabo. Ele separa casais, ele separa família, lança filho contra pai, pai contra filho. Ele causa divisão na família. Porque, irmãos, ele trabalha exatamente com isso. Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você cresça. Ele não quer que você alcance os propósitos, os objetivos que Deus tem para você. Então ele tenta te diminuir, ele tenta te menosprezar, ele começa a falar para você assim, olha, esse negócio não vai dar certo, não está vendo, você já tentou tantas vezes, não vai para frente. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Você quer receber a notícia boa? Fala assim, eu quero receber a notícia boa. Então presta atenção aí. Coloca teu coração nesta palavra. O Deus que você serve, o Deus que te aceitou, o Deus que te escolheu, que te separou, é o Deus da multiplicação. A matemática de Deus é multiplicar, irmãos. É multiplicar a bênção na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua empresa. É multiplicar. Essa é a matemática de Deus. É assim que Deus trabalha. Observe que quando o patriarca começou a caminhar com Deus, aquele homem foi ficando só rico, mais rico. Deus criava uma situação ali. Irmão, a gente vai estudar a história e a gente vê umas coisas que você fica assim, se você for olhar pela perspectiva humana, você vai ficar baratinado. O que é que Deus faz? Deus move situação para os faraós dar riqueza para o homem. Um faraó deu riqueza, o outro deu riqueza e o homem cresceu. Chegou a um certo ponto que ele teve que conversar com o seu sobrinho e falar, olha, você tem que procurar um lugar para você ficar, porque nós aqui não dá mais a terra, de tanta riqueza que tinha, de tanta bênção que alcançou. Irmão, pensa grande. Começa a entender a dimensão desse Deus que pode multiplicar, que faz, que transforma e pega o pequeno, torna em grande, o pouco no muito. Ele é Deus de milagres, Ele quer prosperar ricamente as nossas vidas. Oh, glória a Deus, dá uma aleluia aí, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Precisamos ter cuidado com essas conversas aí do inimigo, que tenta nos desmotivar, que tenta nos colocar para baixo, que tenta colocar desânimo em nossos corações. Eu quero estimular a sua fé, você que está ouvindo. É para você entender nesta noite, você vai sair daqui com um pensamento diferente a respeito do plano de Deus para a sua vida. Do propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Agora, por que o inimigo, ele trabalha desse jeito, irmãos? Por quê? Por que ele tenta de todas as formas atrapalhar os nossos planos, os nossos projetos, minar a nossa fé, fazer com que nós desistamos das bênçãos que Deus tem para nós, dos projetos e dos planos? Irmãos, eu mesmo sou testemunha, eu vou falar uma coisa para você. Já teve situação de eu estar lá na minha casa, ir lá para o meu quarto orar, e o diabo falar assim, vai não, rapaz, isso aí não vai dar certo não, pode largar de mão, isso é fracasso, frustração, e você começa, se você não tomar cuidado, você começa a ouvir aquela conversa, né? Não vai mudar, não vai não sei o quê, não vai curar, não vai solucionar. Aí, irmãos, você precisa se levantar, você precisa dar uma guinada, e entender que aquela voz não procede de Deus. Então você tem que falar, olha demônio, olha Satanás, sai da minha vida, eu não vou aceitar essa proposta, essa palavra maldita sua na minha vida, porque o meu Deus é o Deus de promessa, e o meu Deus cumpre o que Ele promete, o meu Deus é Deus de milagres, o meu Deus é o Deus da multiplicação, o meu negócio, a minha casa e a minha família já foi abençoada, está decretado. É porque, irmãos, Ele é gafanhoto, Ele é devorador, destruidor, cortador, migrador.
Mas eu tenho outra notícia melhor para dar para você. O nosso Deus é o Deus que tem vida e vida em abundância. E Ele quer dar para você isto, é vida e vida com abundância. Quando o diabo vem com as suas artimanhas, quando o diabo vem com os seus laços, quando o diabo vem com as suas mentiras, Jesus vem com a espada de 2 gumes e vai cortando, e vai falando: na vida desse servo você não pode, nesse aqui você não toca, na propriedade desse você não toca, na família desse você não toca, nos bens desse você não toca, porque foi eu que dei. Aquilo que Deus te dá, o diabo não toca. Ele te deu. É só você se apegar e falar: foi Deus que me deu, é propriedade minha. Você sabia que nós somos co-herdeiros das bênçãos com Cristo? Nós somos, né? Tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pastor, já vou concluir, viu? Enquanto caminhava, Abraão ouvia a voz de Deus, e as palavras de Deus eram a base de sua fé. Olha que coisa tremenda. Deus está construindo uma base, Deus está construindo uma estrutura, uma plataforma. Ali esta plataforma, esta base é para estabelecer a sua fé. Ele vai falando com você, a sua fé vai crescendo. Você vai ouvindo a mensagem do Evangelho, você vai ouvindo a palavra de Deus, vai se alimentando da palavra de Deus, vai vivendo, vai praticando, vai ouvindo, e ela vai ficando impregnada no teu coração. Na tua mente, você sai daqui remoendo esta palavra, e Deus vai construindo uma plataforma de fé na tua vida, edificando a tua vida, para que você possa romper e vencer todas as adversidades, e chegar lá do outro lado e falar assim: eu sou muito mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Diga assim: fala, Deus. Fala mais, Senhor. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o irmão falava assim: opa, fala, Jeová. Fala, Jeová. E eu falei: isso é bom para o pregador, rapaz. Opa, fala, Jeová lindo. Tem os irmãos bocados. Fala, Jeová. E eu falei: está falando, inclusive comigo, essa palavra está falando comigo. Aleluias. Aí Deus fala com ele novamente, lá no versículo 2, olha o que Deus fala para ele. Rapaz, isso aqui é forte. Irmãos, a palavra de Deus não fica antiga não, viu, velho? Ela não caduca não, irmão. Ela é vida, ela gera vida. Toda vez que você lê, você descobre alguma coisa diferente. Aí no versículo 2 ele diz: tu serás uma bênção. Quem quer ser bênção aqui? Quantos abençoados tem aqui? Então declara assim: eu sou uma bênção. Pastor, mas o que é que isso significa? Significa o seguinte: levanta a tua mão direita aí, que eu vou profetizar. Recebe aí, toma posse. Repete comigo, fala assim: aonde eu puser a minha mão, será abençoado. Agora eu vou pedir a permissão ao pastor Rogério e vou copiar ele, porque o que é bom a gente copia. Agora fique de pé. Se coloque de pé. Agora faça assim comigo. Cadê os soldados de Jeová aí? Cadê o exército de Deus? Não quero ninguém sentado. Levanta. Então faz assim comigo, ó. Fala assim, repete comigo. Aonde eu puser os meus pés, tomarei posse por herança. Eu vou demarcar um território de bênçãos, aonde eu tomarei posse.
é meu por herança em nome de Jesus. Começa a visualizar os milagres de Deus. Começa a visualizar as promessas de Deus na tua vida. Começa a ver a grandeza que Deus vai realizar na tua família, nos teus negócios. Começa a visualizar agora. Começa a demarcar, mas não demarca território pequeno, demarca território grande. Aonde você andar, aonde você demarcar, será seu por herança em nome de Jesus. Pode se colocar de pé, sentado, coloque-se sentado que eu vou concluir. Sente-se, por favor. Versículo 3, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, meu Deus do céu. Você faz parte dessa terra? Você está aqui nessa terra? Ou está no céu? Quando o pastor me convidou para pregar, aí hoje eu fui orar, eu falei: Senhor, seja como se fosse o último culto, a última pregação, e que terminar o Senhor desce, vem buscar a igreja. Então, se você está aqui na terra, e se você tem família, essa promessa é para você. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para nós. Essa promessa é para a igreja. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui aponta para Jesus, o seu descendente. Aponta para Jesus, o seu descendente, que operou milagres, curou enfermos, ressuscitou mortos e continua operando ainda no nosso meio. Você é testemunha que Deus tem operado no nosso meio. Deus tem derramado a sua graça. Deus tem derramado o seu favor. Deus tem derramado a sua misericórdia em nossas vidas. Deus está restaurando. Pastor Aldo, Deus está restaurando a tua vida. Hoje eu olho para o teu semblante, é outra pessoa. Do dia que você chegou aqui, eu posso ver o brilho de Jesus no teu rosto. Eu posso ver a unção do Espírito Santo sendo renovada na tua vida. O fogo do Espírito Santo de Deus se te prepara, porque Deus vai te usar muito. Eu posso ver no rosto de cada irmão aqui um semblante diferente. Queridos, esta igreja, irmãos, esta igreja está se preparando para receber o avivamento de Deus, o fogo do Espírito Santo, a glória de Deus descer nesse lugar, a Shekinah de Deus nesse lugar. E assim como Salomão orou, ninguém vai ficar de pé, todo mundo vai cair pelo poder da glória de Deus, cheios do Espírito Santo. Tem gente que não está recebendo, não. Levanta a mão aí e dá um glória a Deus bem forte. Fala assim: eu quero, Senhor. Eu tomo posse, eu recebo, isso é para mim. Eu vou concluir a mensagem citando Hebreus 2. Hebreus 12, versículo 2. Presta atenção nessa palavra, olha só. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é Ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está assentado à direita de Deus Pai, no trono da glória, intercedendo por nós. E logo, logo virá em nuvem de glória, e a trombeta irá soar, e a igreja irá subir. Este aqui é o motivo real, é o motivo que você não pode desistir da sua fé, você não pode desistir de Jesus, você não pode desistir desta caminhada. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, Jesus Cristo pagou o preço por você. Você foi comprado por sangue, é um preço alto. Você foi remido, você é propriedade exclusiva de Deus. Você não tem o direito de desistir das bênçãos e das promessas que Deus tem para você. Fique de pé, vou estar encerrando. Amém? E vou passar o microfone para o pastor. Glória a Deus. Passei um pouquinho, viu, pastor? Feche seus olhos só por um minuto. Visualize aí a sua casa. Visualize aí a sua família.
O que é que está faltando na sua casa? O que é que você está precisando? Pense aí. O que é que ainda falta cumprir na sua vida? Qual é o sonho? Qual é o plano? O que é que você precisa ainda receber de Deus? Porque só você e Deus sabe. É claro. Mas Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo já falou o nosso coração. Trouxe consolo, edificação, advertiu, nos ensinou e nos motivou a crermos na sua palavra. Então, de olhos fechados, a mão aí no seu coração, eu vou orar pela sua família e vou orar pela minha família. Soberano Deus, visita esta casa, visita este lar, Pai. Deus, eu não posso entrar na casa do meu irmão, mas o Senhor pode. Eu não posso fazer morada, meu Pai, no coração desta pessoa, mas o Senhor pode. Eu não posso realizar os projetos e os sonhos que Ele tem colocado, mas o Senhor pode. A única coisa que eu posso, meu Pai, é orar. E eu estou orando agora neste momento, Deus. Libere agora a bênção e o milagre na vida dessa pessoa, deste irmão, desta família. Libere agora a cura, Senhor. Dê a ele um projeto de vida, porque nós cremos que o Senhor está mudando a nossa história. Então comece a agir agora. Os meninos vão cantar uma canção rapidinho aí, em nome de Jesus. E deixe essa canção ministrar em seu coração.